Hoje nós vamos começar o estudo da competência. A competência, ela é tradicionalmente estudada após o término do estudo da jurisdição, porque ela até pela doutrina clássica mesmo, dita como sendo uma medida da jurisdição. Não é tecnicamente muito precisa essa definição de competência como sendo a medida da jurisdição, mas é como se a competência fosse a atribuição de limitações ao exercício da jurisdição, como nós veremos. Por que limitações? Porque o Poder Judiciário ele é composto por milhares de órgãos jurisdicionais. Então é necessário que você defina qual desses inúmeros juízos deve atuar no seu caso específico. Nós vimos, por exemplo, que a Constituição ela diferencia justiças diferenciadas, justiças especializadas, estruturas do Poder Judiciário quanto à matéria tratada, que é diferenciada da justiça comum, que são as justiças do trabalho, a justiça militar e a justiça eleitoral. Aquilo ali já tem um ponto de contato com a ideia de competência. Tá? Como está previsto no plano constitucional, muitos vão dizer que seria uma competência a nível constitucional, ou seria uma delimitação de jurisdição, né? Porque nós vimos que jurisdição está atribuída à ideia de soberania, e a Constituição é o documento do Estado que vai distribuir o poder do Estado. Então, é a própria Constituição quem atribui jurisdição aos órgãos do Poder Judiciário, né? Então, ali é a Constituição quem diz o que a Justiça do Trabalho pode julgar, o que a Justiça Militar pode julgar, o que a Justiça Eleitoral pode julgar, o que a Justiça Federal pode julgar e o que sobrou para a Justiça Estadual julgar. Essa divisão de trabalho já nos passa uma ideia de competência quanto à matéria. Então, discussão à parte se isso seria uma competência a nível constitucional ou se seria distribuição de jurisdição, isso nos remete bem à ideia do que seja competência. Competência é entendida como a divisão de trabalho. Então, a competência tem essa visão de dividir o trabalho da jurisdição para que se possa atribuir efetividade, racionalidade. O fato de todo juiz poder exercer jurisdição, porque ele é realmente um agente do Estado investido em jurisdição, não significa que ele possa exercer jurisdição em todo lugar, a todo momento, em toda causa. E é justamente isto que a competência visa regulamentar. Quais são as causas que o juiz pode legitimamente exercer jurisdição. Sem um aprofundamento ainda em um caráter meramente introdutório, os senhores devem ter uma mínima ideia que existe o juiz da área civil e o juiz criminal. Será que o juiz civil pode julgar uma denúncia, uma acusação de um crime? Será que um juiz criminal pode julgar um divórcio? E a resposta é não. Em que pese ser juiz, em que pese ter sido aprovado em um concurso público, ele não pode exercer jurisdição de forma legítima naqueles casos. Seria inválido. A decisão seria nula. Por quê? Porque seria incompetente. Ele não teria competência. Não é que ele não teria jurisdição. Ele até teria jurisdição, ele poderia exercer jurisdição. Ele não teria competência. O que significa dizer que ele não teria competência? Ele não poderia exercer jurisdição naquele caso. Dizer que ele não é o juiz competente para aquele caso, quer dizer que ele não pode exercer jurisdição naquele caso. Então nós veremos
Na verdade, nós vamos passar uma ideia geral aqui, porque é um emaranhado de normas que os senhores travarão contato durante toda a experiência profissional dos senhores. A investigação a respeito do juízo competente. A gente vive a vida inteira discutindo e investigando realmente qual seja, porque são inúmeros as normas e as hipóteses, não tem como analisar todas em abstrato assim nas cadeiras da faculdade, mas nós vamos passar uma visão geral e vamos fornecer os subsídios para que vocês possam aplicar em concreto quando da experiência profissional dos senhores. Então vejam, dentro das atribuições que a Constituição atribui, cada uma das estruturas investida em jurisdição, né, cada uma dessas justiças pode proceder uma nova divisão interna corporis, né? Por exemplo, a justiça estadual pode dividir em primeiro grau e segundo grau, pode dividir entre os juizados especiais, pode dividir em vara civil e vara criminal. Então, nós temos vários critérios de competência distintos que são previstos a nível infraconstitucional, para além daquela divisão que a Constituição fez entre justiça comum e justiça especial. Temos várias outras divisões de trabalho, várias outras distribuições de competência prevista a nível infraconstitucional, e nós vamos estudar aqui os critérios, esses critérios que distribuem a competência. O artigo 42 do CPC nos passa uma boa ideia. Ele está no capítulo, ele inaugura o capítulo da competência e ele prevê, olha lá, da competência, disposições gerais. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvadas às partes o direito de instituir o juízo arbitral na forma da lei. Bom, sobre a arbitragem nós falamos. Vamos ficar na primeira parte. As causas cíveis serão processadas e decididas pelos juízes no limite de sua competência. A competência, ela passa essa ideia de limitação da jurisdição. Aquilo que eu lhes disse, o fato do juiz ter sido investido em jurisdição, em geral, porque ele foi aprovado em um concurso público, ele é mesmo um agente do Estado investido em jurisdição e ele pode julgar as causas, não significa que ele possa o fazer em relação a todas as causas, em todos os locais, em todas as situações, em todas as matérias. Então nós temos diversos critérios que nós vamos falar no momento próprio, como, a título de exemplo, o critério territorial, o critério da matéria, o critério da função, que vão distribuir, que vão dividir o trabalho, que vão dividir a competência no âmbito de cada uma dessas justiças, no âmbito de cada uma dessas estruturas, para fins de atribuir, como eu lhes disse, racionalidade, efetividade. Pensem os senhores, a bagunça que seria, como seria nefasto, horrível, se todo juiz pudesse julgar qualquer causa. Se não tivesse nenhum tipo de divisão mínima que fosse. Você pudesse propor qualquer tipo de a demanda em qualquer lugar. Isso traria uma enorme insegurança e, ao mesmo tempo, isso traria uma perda de qualidade das decisões judiciais, porque isso indiretamente provocaria a necessidade de que os juízes precisariam saber de tudo. Eles têm que ter um conhecimento mínimo sobre o direito, quando são aprovados, naturalmente, porque eles podem ser chamados a exercer jurisdição em diversos setores distintos. Mas quando eles são lotados
numa vara específica, como nós veremos, quando ele é lotado, por exemplo, numa vara de família, a finalidade é que ele se especialize naquela matéria. Quando o Poder Judiciário, quando o Estado divide os órgãos jurisdicionais, levando em consideração, dentre os critérios que existem, a matéria, a preocupação do Estado é qualificar as decisões quanto àquela matéria. Então vejam como é que nós temos aí até um interesse público subjacente, o interesse público por trás. Então nós estamos aqui vendo, fazendo um bate-papo a respeito do que é uma introdução a respeito da competência. Além do artigo 42, nesse aspecto ainda introdutório também, vejam o que prevê o artigo 43. Determina-se a competência... Não era o 43 que eu escrevi, não. Era o 44, me perdoe. O 43 nós veremos no momento próprio, mas vou ler ele aqui, mas não vou explicar ele detidamente não, tá? Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou do direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Essa é a regra da perpetuatio jurisdicionis. Jurisdiciones. Perpetuatio jurisdiciones. Nós veremos em separado quando de um subitem dentro da competência. Eu queria analisar esse 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Essa é uma previsão importante. Como eu lhes disse, nós temos aqui em relação à competência um emaranhado normativo. E não é a minha pretensão, e seria mesmo impossível, analisarmos aqui todas as previsões normativas a respeito da competência. Porque, a depender da localidade onde você esteja atuando, é uma lei diferente, é uma regulamentação diferente. Porque o Poder Judiciário ele se estrutura de forma diferente a depender, por exemplo, do tamanho da cidade, da localidade onde você se encontra, das necessidades locais. Pode ter uma região em que é necessário instituir, por exemplo, uma vara de conflitos agrários. Num centro urbano vai ser necessário instituir uma vara de recuperação judicial e falências. Então, é justamente por isso que a lei estabelece uma delegação legislativa, né? A lei federal, nós vimos que a fonte formal, né? Artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, é a lei federal. E a lei federal delegou a competência para as normas de organização judiciária. As normas de organização judiciárias, né, o Código de Organização Judiciária, entre nós aqui o CODIGERJ, ele pode estabelecer, como estabelece, como é que vai se dar a divisão no âmbito interno do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. E ele vai dizer cada comarca como é que é aí no Rio de Janeiro, como é que é cada foro regional do Rio de Janeiro, capital, como é que é aqui em Friburgo, onde eu falo com os senhores nesse momento, como é que é em Bom Jardim, município aqui vizinho de Nova Friburgo, e por aí vai. Então, nós temos previsões a respeito de competência no nível da Constituição Federal, e aí eu já havia conversado com os senhores, a nível da Constituição Federal, nós estamos falando de distribuição, propriamente dito, de jurisdição, porque a Constituição Federal distribui a soberania do Estado, então é distribuição da jurisdição,
Alguns chamam de competência constitucional. Essa discussão não nos compete aqui agora. Também há tratativas sobre competência no CPC, como nós veremos, estamos vendo e veremos adiante, mais e mais e mais CPC. Legislação especial, como a Lei do Juizado Especial Civil, Lei 9.099 de 95, seria um bom exemplo. Trata de regras de competência do seu próprio sistema dos juizados. As normas de organização judiciária no âmbito local, no nosso caso aqui, o CODIGERGE, Código de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, e as constituições estaduais. E aí, vejam, por que, como eu lhes disse, por que é importante uma análise das normas locais de organização judiciária? Justamente por conta de uma análise de uma peculiaridade local. Pode ter, a depender da realidade local, você pode instaurar uma vara de consumidor, uma vara de conflito agrário, uma vara de proteção à infância e juventude, uma vara de proteção aos idosos, a depender do que acontece na localidade. O Poder Judiciário, antenado com a sociedade ao qual ele tem ao seu entorno, ele vai instituir as varas específicas, se assim for conveniente, né, ao desempenho da função jurisdicional. Ok? Para encerrar esse aspecto introdutório aqui sobre jurisdição, esse tópico que eu vou falar aqui vai ser propriamente um item do próximo período, mas é porque tem aqui um ponto de contato. Lá no próximo período, os senhores vão lembrar o que estamos vendo aqui, na verdade. Juízo investido em jurisdição. Então vou botar aqui item de número 1. Juízo investido em jurisdição, que é aquilo que eu falei que a Constituição que faz. A Constituição investe os órgãos da Justiça do Trabalho em jurisdição. A Constituição investe os órgãos da Justiça Eleitoral em jurisdição, porque a jurisdição está associada à soberania, e é a Constituição quem distribui a soberania do Estado brasileiro. E também a análise do juízo absolutamente competente. Eu botei ali entre parênteses o absolutamente, em primeiro lugar, porque nós não analisamos ainda o que é absolutamente ou relativamente competente. E em segundo lugar, porque isso não é nem unânime na doutrina. Então, juízo competente ou juízo absolutamente competente, esses itens de 1, 2, esses dois tópicos, então, juízo investido de jurisdição, juízo competente, eles são considerados pressupostos processuais, um de existência e o outro de validade do processo. Tá? Então, para que o processo exista, é necessário que tenha um juízo investido de jurisdição. Para que o processo seja válido, é necessário que esse juízo seja absolutamente competente. Tá? Então, esses dois itens, os senhores verão no próximo período, são tidos como pressupostos processuais de existência e de validade. Ok? Bom, então, essa foi a primeira parte desse nosso encontro.